Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara. No devocional desta semana eu quero falar com vocês sobre qual voz você tem escutado e seguido. E para direcionar esse devocional, nós iremos falar sobre o livro de 1 Reis, capítulo 13. E a história conta que Deus enviou um homem que ele não menciona o nome, ele só é mencionado como um homem de Deus a Betel para profetizar contra o altar. E quando ele chega em Betel e ele profetiza contra esse altar, o rei Jeroboão estende a mão contra ele e pede para que prenda esse homem. A mão que ele estendeu e pediu para prender ficou paralisada. E aí no versículo 6 fala assim: Então o rei disse ao homem de Deus: Intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei voltou a ser como antes. E depois desse feito, depois que a mão do rei voltou ao normal, ele convida esse homem de Deus para ir para casa dele fazer uma refeição com ele. E aí mais adiante, no versículo 8, esse homem de Deus responde: Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desse metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem beba água, nem voltes pelo mesmo caminho que vieste. Então foi ele por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betão. E aí mais adiante na história fala que existia um profeta, um velho profeta lá em Betel, e os filhos dele chegou para contar para esse velho profeta o que havia acontecido, né, com esse homem de Deus e com o rei Jeroboão. E ele pede para os filhos preparar um jumento e ele vai até esse homem de Deus pelo caminho que ele está seguindo. E ele fala que ele era um velho profeta, ele faz o convite para que esse homem de Deus vá à casa dele para comer pão. E ele fala que ele não iria, porque ele havia recebido um direcionamento do Senhor. E aí ele fala para esse homem de Deus, o velho profeta, que Deus também tinha falado com ele e que era para ele ir para casa desse homem e comer. Então, o homem de Deus que havia recebido o direcionamento para que não comesse, não bebesse, não voltasse pelo mesmo caminho que ele tinha ido a Betel, ele seguiu a voz desse velho profeta que também falou, que tinha escutado a voz de Deus, que Deus também havia falado com ele. E aqui na Bíblia, no capítulo 13, não relata em nenhum momento que Deus havia falado com esse velho profeta. E aí me vem esse ensinamento. Qual a voz que nós temos escutado? Sabe, Deus direcionou esse homem a fazer algo, ele obedeceu, mas quando ele estava no meio do caminho, e eu acredito que talvez ele estivesse cansado, que talvez ele estivesse com fome, e quando ele escuta de alguém que Deus também tinha mandado, ele logo vai, mas ele não consultou a Deus. Então ele decidiu seguir a direção deste homem. E esse profeta, esse homem de Deus que havia sido enviado a Betel, ele foi morto. E que ensinamento isso deixa para nós? Nós estamos vivendo hoje em um mundo onde várias vozes têm surgido, vozes contrárias, vozes que não condiz com aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. E porque às vezes estamos ou com muita vontade de viver algo, ou porque estamos cansados de algum caminho, nós não pedimos a direção de Deus e seguimos essas vozes contrárias, sabe? Precisamos olhar para Deus, para a palavra dele e seguir o caminho que ele tem nos direcionado com obediência. Mesmo que muitas pessoas cheguem a você e falem: não siga mais esse caminho, não siga mais essa direção, venha comigo, eu também sou um profeta de Deus. Não faça nada antes de consultar o próprio Deus, sabe? Você tem uma arma chamada oração, onde você pode perguntar para Deus se de fato o caminho que essas vozes têm te direcionado é o caminho que Ele quer que você siga. E hoje, muitas vozes que têm surgido, às vezes são vozes de frustrações que as pessoas viveram. São vozes de novos valores que querem ser implantados na nossa geração. Sabe, quando eu fui casar, quando eu estava me preparando para casar, sempre que eu e o meu marido falava para alguém que nós iríamos casar, as pessoas tinham vários conselhos, né? E eu não tô criticando ninguém,
mas 85% dos conselhos que nós escutamos, 85% do que as pessoas nos falaram é: nossa, vocês são corajosos, ou nossa, os primeiros anos vão ser os anos mais difíceis. E eu lembro que uma vez eu e o meu marido, que ainda não éramos casados, pensamos: tudo bem que essa pessoa falou isso, pode ter sido a experiência dela, mas nós iremos viver a nossa experiência. E pra falar a verdade, o nosso casamento, pra mim, os primeiros anos, esses primeiros anos, eu tenho 1 ano e 8 meses de casada, tem sido os melhores, sabe? Eu já era feliz antes, mas agora eu ainda sou muito mais. E esses primeiros anos têm sido incríveis. E eu tô querendo dizer que somos melhores? Não, mas porque decidimos não escutar voz, talvez de pessoas que estiveram frustradas nos seus primeiros anos, ou talvez porque de fato, sabe, cada pessoa tem a sua experiência. E nós decidimos escutar a voz de Deus. Nós decidimos firmar o nosso casamento em Deus e não escutar a voz daquelas pessoas que falaram: mas é difícil, mas vocês são corajosos, ou talvez o começo é melhor e depois vai ficando, né, mais ruim. Mas o importante é você saber qual voz você vai escutar. Mesmo que muitas pessoas te falem: olha, é melhor você seguir nessa direção, porque eu já segui por essa que você foi e não deu certo. E eu me frustrei. Siga a voz de Deus. Sabe, hoje nós temos um grande instrumento que pode nos ensinar a viver, que é a Bíblia. Siga a voz dessa direção aqui. Com certeza, os caminhos que você seguir são caminhos que vai te levar à vida. Cuidado ao ouvir vozes de pessoas frustradas, de pessoas que pegam a sua experiência e generaliza como um todo para todo mundo. Cuidado por não seguir a voz das tentações, a voz das emoções, do medo ou da pressa de viver algo. A melhor escolha que podemos fazer é seguir a direção de Deus. E talvez você se encontre num momento onde você está aflito, onde você está se sentindo perdido, onde você fala: mas eu preciso de uma direção. E aí qualquer coisa que você escuta, você tem aquela vontade de seguir. É melhor você permanecer onde você está e esperar um direcionamento de Deus do que você seguir essas vozes e lá na frente você ter percebido que não deveria ter cedido a vozes que não são a voz de Deus. Sabe? Os caminhos de Deus, eles são perfeitos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que ainda existam dificuldades, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não siga outra instrução a não ser a de Jesus, a não ser a de Deus. Sabe, com certeza, quando você seguir as direções de Deus para sua vida, você será bem-sucedido em todas as áreas. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com você estar exatamente no lugar que Deus te chamou para estar. Esse foi o vídeo dessa semana. Se ele faz sentido para você, se você gostou, deixa o seu like aí, curte, comenta, envia para alguém que precisa escutar e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.